Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e esse tema ele percorre toda a nossa caminhada como cristãos, que é como saber a vontade de Deus. A vida ela nos oferece sempre direções e as duas principais direções que a vida nos oferece é ou fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de Deus. E para todas as decisões que nós vamos optar, nós vamos escolher, na verdade, por uma dessas duas vontades, ou a nossa ou a de Deus. Muitas vezes nós ficamos em conflito pensando sobre isso. Qual é a vontade de Deus? O que é que eu tenho que fazer? Que decisão eu preciso tomar? Que escolha eu vou fazer? Então, a gente fica preocupado em corresponder sempre aos desígnios de Deus. E os desígnios de Deus é sempre um desejo do coração daquele que aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que de alguma forma já experimentaram seu amor. Então, frequentemente nós ouvimos alguém dizer: eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. O primeiro ponto para nós sabermos qual é a vontade de Deus, nós precisamos entender que a vontade de Deus ela já foi revelada para nós. E ela é a fonte mais confiável de todas, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e não por inspiração de alguém. Essa referência que se encontra nesse texto de 2 Pedro 1, 20 e 21 fala exatamente disso. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Esse texto que eu li é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. E eu vou ler também 2 Timóteo 3, o versículo 16 e o 17, que diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a vontade de Deus ela já foi revelada a nós pela palavra, pela Bíblia, que não foi uma direção humana, mas foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo. E o segundo ponto para sabermos qual é a vontade de Deus, nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos de algo fundamental, que é renovar a nossa mente com a palavra e agir conforme aquilo que a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós estamos fazendo perguntas, querendo obter das pessoas aquilo que a palavra de Deus já tem escrito, já tem a resposta, mas é muito mais prático, é muito mais conveniente eu chegar com alguém e obter aquela informação. Mas se eu já renovei a minha mente com a palavra de Deus, diante de qualquer contexto, de qualquer situação, eu vou conseguir discernir qual vai ser a vontade de Deus. E vamos ler Romanos 12, versículo 2, porque essa palavra ela é um divisor de águas na nossa vida. Fala o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto ele é bem claro que nós não podemos nos moldar pelas decisões que o mundo toma. Nós não podemos nos moldar pela vontade da nossa carne, pela vontade que o mundo determina para que sejamos, mas que nós precisamos transformar o nosso entendimento pela palavra de Deus. Porque quando nós fizermos isso, aí sim nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, o segundo ponto é exatamente esse, é buscar renovar a nossa mente. Se desde o momento que nós convertemos, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós praticamos um hábito de leitura da palavra, de meditação da palavra, e meditação na palavra não é você ficar só decorando um texto, um versículo, é você buscando aplicar no seu dia a dia aquele texto que você leu, é procurando extrair para o seu dia uma lição de vida daquele texto que você leu, como por exemplo, você lê: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí você começa no seu dia a dia a fazer essa proclamação: o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele me guarda, Ele é aquele que me alimenta e não vai me faltar nada, não vai me faltar paz, não vai me faltar alegria, não vai me faltar saúde, não vai me faltar provisão. Então, no seu dia a dia, diante das circunstâncias, você vai estar meditando naquela palavra, naquele texto específico. Eu não sou abandonado, eu não sou órfão, eu não sou uma aberração, eu não sou rejeitado, porque o Senhor é o meu pastor. Se você no seu dia enfrentar uma situação de alguém falando mal a seu respeito, você vai declarar aquela palavra que você meditou: mas o Senhor é o meu pastor, Ele vai cuidar de mim, Ele vai endireitar o meu caminho, Ele vai me abençoar. Enfim, meditar na palavra, quando você renova a sua mente, você vai passar a ter uma cultura de vida diferente da cultura do mundo, e você vai passar a tomar decisões mais acertadas. Quanto mais você conhecer da palavra de Deus, mais você vai conhecer da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para a sua vida de uma forma específica, porque a palavra de Deus ela contém todas as respostas que nós precisamos, mas nós precisamos buscá-la. Nós precisamos ler, meditar nessa palavra e aplicar no nosso dia a dia tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Muitas vezes você não ouvirá Deus falar ao seu coração. Você precisa muitas vezes tomar uma decisão com urgência. Então, nessa hora que você precisa agir, muitas pessoas ficam se perguntando: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? E não tomam nenhuma decisão. E nem sempre nós vamos ouvir Deus falando ao nosso coração. Nós precisamos tomar uma decisão pautada em quê? Naquilo que a palavra de Deus diz. Um exemplo: se você quer saber qual é a vontade de Deus para determinado emprego ou para uma determinada viagem, você vai analisar o que a palavra de Deus diz a esse respeito, o que eu sinto dessa situação, o que está falando aqui ao meu coração. Eu sinto paz? Não sinto paz? Existe algum incômodo dentro dessa situação? Eu preciso resolver alguma outra situação para que eu tome essa decisão? Então, todas essas perguntas nós precisamos fazer. Se você acredita que Deus te ama, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e você tem obedecido a sua palavra, e você tem buscado tomar uma decisão mais acertada, então creia que a decisão que você tomar será que Deus te instruiu a fazer.
no Salmo 25:12 diz que ao homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Então, não há razão para ficarmos indecisos, não há razão para ficarmos inquietos, perturbados, perdendo o sono, porque a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E crermos que a decisão que nós tomarmos vai ser aquela que o Senhor irá abençoar. Quando Jacó saiu da sua família, foi para uma terra desconhecida, naquele caminho ele teve um encontro com Deus, mas ele não sabia exatamente o que sucederia. E o que ele fez? Uma aliança com Deus primeiro, para que ele tivesse um bom caminho, para que ele tivesse uma boa jornada. E é isso que nós precisamos fazer, uma aliança com Deus, para termos uma boa jornada, para fazermos escolhas mais acertadas, para que lá na frente não venhamos a administrar as consequências das nossas más escolhas. E toda má escolha que nós tomamos é falta de sabedoria em alguma área da nossa vida, seja na área financeira, na área emocional, na vida conjugal, no relacionamento entre pais e filhos. Todas as decisões que faltam sabedoria, nós temos como consequência administrar problemas. Muitas vezes você não vai ouvir Deus falar ao seu coração, você precisa tomar uma decisão com urgência, então é nessa hora que você precisa agir. Já falei sobre isso e nós sabemos agora que nós precisamos buscar essa palavra todos os dias. E o terceiro ponto é que, clamando a Deus em oração, também nós vamos saber qual é a vontade de Deus. Como já foi dito e eu repito, a palavra de Deus ela possui resposta para todas as áreas da nossa vida, para todas as circunstâncias que nós estivermos vivendo. E esse texto é um texto maravilhoso, porque ele diz assim: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Então, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele possa nos responder e não tomarmos decisão precipitada. Um homem que tomou decisão precipitada foi Saul. Ele não conseguiu esperar e decidiu fazer um sacrifício como se ele fosse um sacerdote. E Deus o rejeitou por conta disso, porque não era a função dele fazer aquele tipo de sacrifício, fazer aquele tipo de ofício, e Deus o rejeitou desde aquele momento. E muitas vezes nós nos precipitamos porque não conseguimos aguentar esperar, porque não temos paciência para ouvir a voz de Deus e para esperar o tempo determinado de Deus para todas as coisas. Porque em Eclesiastes 3 fala que há um tempo, e não apenas um tempo, mas há um tempo e um modo, uma maneira das coisas acontecerem. E muitas vezes nós queremos que seja no nosso tempo e do nosso jeito, mas nós precisamos entender que Deus tem um tempo certo e uma maneira correta para tudo em nossa vida. E um ponto muito importante, diante de todas as escolhas que venhamos a tomar, de todas as circunstâncias, é sempre ter em mente Colossenses 3,15, que diz: seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um corpo, e sede agradecidos. Então esse texto ele fala de duas coisas importantíssimas, que seja qual for a decisão que precisamos tomar, as escolhas que precisamos fazer,
a paz tem que ser o árbitro, o juiz do nosso coração. Então, se você não tiver paz em determinada circunstância, em determinada situação, então não faça, porque se você não tem paz, não é a vontade de Deus, porque a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. E precisamos ser agradecidos, termos sempre gratidão no nosso coração pelo que Deus fez, pelo que Deus está fazendo e pelo que Ele fará. Um outro ponto é que nós precisamos nos certificar de que aquilo que nós estamos pedindo ou pensando em fazer não é algo que a Bíblia proíbe. E a Bíblia proíbe muitas coisas. Ela fala sobre um jugo desigual, um relacionamento que não tem o equilíbrio, onde eu posso achar que eu vou ganhar alguém para Jesus por ser da igreja, por ser crente, e aquela pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa agradável, mas nós precisamos ter a convicção sobre aquilo que Deus realmente quer. E tem muitas coisas que a Bíblia proíbe. Fala de mentira, fala de adultério, de prostituição, de fornicação e de muitas outras coisas que são obra da carne. Será que eu vou para uma balada beber? A Bíblia fala sobre isso também, sobre as bebedices, sobre a vontade da carne, né? Lá em Gálatas capítulo 5, fala sobre todas essas coisas. Eu vou comer até não querer mais. Isso é glutonaria. A Bíblia também proíbe isso. É considerado uma obra da carne. E a palavra de Deus diz que é para nós fugirmos de tudo que é obra da carne, mas para nós desempenharmos todo o nosso foco em ter o fruto do Espírito. Então, ter esse resultado, que é a paz, o amor, a longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, isso sim é que tem que ser, né, o foco da nossa vida, da nossa existência. Nós precisamos estar dando esses frutos na nossa vida. Certifique-se também de que o que você está pedindo ou pensando em fazer irá glorificar a Deus e ajudá-lo a crescer espiritualmente. Em Filipenses 4:8 fala tudo que é puro, tudo que é agradável, onde há boa fama, algum louvor, alguma virtude. Nisso se ocupe o seu pensamento. Mas se aquilo que você está articulando, pensando, não está dentro dos parâmetros do que a palavra de Deus diz como correto, como moralmente certo, como dentro dos princípios, então essa não é a vontade de Deus. O quarto ponto é: tome uma decisão. A Bíblia, ela está cheia de convites para decisão. Josué 24:15 diz: escolhei hoje a quem servais. Então, diante de tudo na nossa vida, nós vamos sempre ter que tomar uma decisão, nos posicionar. E muitas vezes nós ficamos procrastinando, deixando para depois decisões que precisam ser feitas para ontem. E muitas vezes ficamos justificando, nos auto-sabotando, dizendo: eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que Deus quer que eu faça, sabe? Vá buscar na palavra que você sabe, vai já saber pela palavra de Deus. E muitas vezes nós até sabemos, mas somos covardes para não assumir aquilo que Deus quer que façamos. Mas eu quero te dizer uma coisa: os covardes não herdarão o reino de Deus. Está lá em Apocalipse. Então precisamos nos encher da coragem e decidir a quem queremos servir. Porque muitas vezes estamos nos justificando as próprias falhas, a própria falta de uma tomada de decisão, a própria indecisão que estamos vivendo. E Deus não quer isso.
ele diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, ou é sim ou é não. Ou eu vou ou eu não vou. Não tem meio termo. E é assim que nós precisamos agir. Sim, sim, não, não. Para cada área da nossa vida, nós vamos sempre precisar tomar decisões. Nós vamos sempre precisar fazer escolhas. Mas, pautados nesses pontos, nós vamos conhecer primeiro aquilo que a Bíblia fala. Quais são os princípios, as diretrizes de Deus, que Ele diz qual é o princípio que se aplica nessa situação que eu estou vivendo. O que Deus diz sobre esse tipo de decisão que eu quero tomar. Então nós precisamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós só conseguiremos isso renovando a nossa mente pela palavra, como diz em Romanos 12, versículo 2. Então eu quero finalizar aqui esse estudo, essa meditação, mais uma vez lendo esse texto de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz.